Ok, bom, agora a gente vai trabalhar aqui na ferramenta de construção de fatura, que é o Invoice Builder, né? Uma maneira em inglês aí de dizer, mais bonitinho. Mas é na verdade um Invoice Builder, um construtor de cobrança, de fatura. Então, para a gente fazer isso, se eu clicar aqui em comercial e até em pré-vendas, eu não tenho fatura aqui criada, né? Nenhum construtor de fatura, né? Para que eu possa criar uma fatura, eu tenho esse atalho aqui em cima, que é essa etiquetinha, que se chama pré-venda. Então, se eu clicar aqui nele, ele me dá aqui algumas informações. Ele vai me dar o registro de criação dessa pré-venda, que é o ID dele, né? A base de clientes, ou seja, se eu tenho um cliente em base, ele vai mostrar aqui para mim. Como eu não tenho nenhum, ele não carrega nenhum. Então eu teria que cadastrar um cliente novo. Ou, se eu estou aqui no balcão e preciso fazer aqui uma venda rápida, já estou com um cliente aqui na minha frente, o que eu posso fazer é clicar em alterar a localização de cliente na base para um novo cliente. Então aqui eu já faço o cadastro das informações necessárias para gerar uma fatura, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, olha só, se eu for aqui em pessoas, gestão de clientes, eu não vou ter nenhum cliente aqui. Agora, se eu for criar aqui uma pré-venda com a opção novo cliente selecionada, eu vou criar aqui um cliente padrão chamado, por exemplo, César Silva. Documento, tem que ser ali um documento válido, senão ele não vai conseguir gerar fatura, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, nesse exemplo, como eu não vou gerar uma fatura, eu vou colocar dados falsos. Então, por exemplo, vou colocar um monte de zero, e aí vai ser o nosso documento, tá? Se eu clicar aqui em e-mail, vou colocar aqui um e-mail chamado César suporte@admspot.com.br, tá? O WhatsApp do cliente é importante você ter, porque você vai enviar isso para ele também no WhatsApp. Vou colocar qualquer número aqui, tá? Agora aqui eu vou escolher o item que eu vou vender para esse cliente. Inicialmente, ele te dá ali a opção de serviços, mas a gente não tem nenhum serviço cadastrado. A gente cadastrou um produto, né? Então, se eu clicar aqui em produtos, ó, e clicar nesse botão, ele vai trazer todos os produtos que eu criei. Olha só que interessante. Então, se eu clicar aqui no Novex, eu vou adicionar esse produto. Se eu for vender mais algum outro produto para ele, eu vou clicar aqui no botão de mais, clicar nesse novo campo e vou colocar, por exemplo, aqui esse creme. Aqui no total, ele já me deu R$ 33,99, né? Então, eu vou clicar aqui ó, em criar a pré-venda. Ele vai criar essa pré-venda e aí ele vai me retornar aqui uma nova informação. Ele me deu aqui um erro justamente por causa dos dados, né? Os dados não são reais, ele vai me dar esse erro, tá? Mas se os dados estiverem corretos, ele vai te encaminhar para a construção de fatura, certo? Eu vou colocar aqui as informações corretas e já volto aqui com você. Ok, assim que eu coloquei os dados corretos, ele já criou e já me jogou para cá, né? Você pode ver que ele me deu aqui alguns itens que eu fiz novamente, né? Então ele trouxe aqui para mim esse construtor de fatura. Se você não tem conta digital na DMSpot, essas soluções de opções de recebimentos vão estar bloqueadas, tá? Aqui é mais para quem tem a conta da DMSpot, a conta digital. Porque daí eu posso, na fatura, já possibilitar lá na frente para o cliente já pagar para mim. Então eu posso ofertar todas as opções que eu estiver aqui disponível para ele, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo e trazer aqui detalhado tudo isso para você, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui por base. Eu coloquei aqui, inicialmente ele já vem com o logo da empresa, né? Por isso que é interessante você ter cadastrado isso aqui dentro da sua estação de trabalho, né? No Workstation, ó. Então o logo que eu coloco aqui é o mesmo que fica nesse avatarzinho aqui, né? E também ele fica disponível ali para você, ó, os pré-vendas. Ele vai ficar disponível para você quando você abrir ele, ó. Acessar pré-vendas.
Ele vai aparecer assim para você e para o teu cliente também, tá? Logo vou te mostrar como é que é isso lá na perspectiva do cliente, tá? Então vamos lá, aqui dentro do construtor da fatura, né, o Invoice Builder, eu tenho aqui algumas informações. Eu vou partir do ponto que você tem a conta digital, tá? Mas depois eu vou mostrar caso você não tenha, ok? Então, se eu tenho a conta digital, eu tenho aqui algumas opções. Eu posso ofertar o cartão para o cliente, então o cliente pode pagar por cartão de crédito, quando ele recebe o link. Se eu habilito o cartão de crédito, eu tenho algumas configurações que eu posso realizar. Se eu clicar aqui nessa engrenagem, ele vai abrir aqui para mim. Então eu tenho algumas regras. Eu posso repassar a taxa, né, a taxa do cartão, tá? E das opções de parcelamento. Então vou permitir que o cliente pague isso em 12 vezes. Só que daí os juros ele que vai ter que arcar, né? Vai ser somado ali no recebimento, tanto os juros das parcelas quanto da antecipação, ok? Agora, caso eu queira reter isso, eu vou colocar aqui em reter taxa. Então, eu que vou assumir os juros. Se está aqui R$ 67,98, é R$ 67,98 que o meu cliente vai pagar. Só que daí eu vou receber menos que isso, porque eu vou estar abatendo, né, as taxas ali para ele. Tá? Eu fiz a configuração aqui, o que eu faço agora? Eu clico em atualizar configuração. Ok, atualizei. Agora, se eu for liberar também a possibilidade do boleto, eu habilito ela aqui, clico em configurações e aqui agora eu vou criar a seguinte regra. A partir do momento que ele clicar na opção pagar em boleto, eu vou estipular aqui a data de vencimento desse boleto. Então, inicialmente, se eu gerei hoje, eu tenho até 2 dias para pagar, ou 10 dias para pagar esse boleto. Então, você configura isso por aqui. Nesse caso, 2 dias. Agora, regra simplificada. Vou dar desconto ou não vou dar desconto, né? Se eu clicar em habilitar desconto, eu tenho mais informações. Então, eu posso fazer o seguinte. Olha só, o vencimento, você tem 9 dias para pagar o boleto. Mas se você pagar ele até 5 dias antes de vencer, eu te dou ali 10 reais aqui de desconto, tá? Agora, por que 10 reais de desconto? Porque a minha regra de desconto é valor fixo. Caso eu queira dar porcentagem, então eu altero para porcentagem. Se eu fizer isso, agora não é mais 10 reais a menos dos 67, vai ser 10% a menos dos 67 que está aqui, tá? Então eu posso criar essas regras aqui e clicar em atualizar configuração. Feito isso, é importante agora que eu vá até aqui embaixo e clico em atualizar invoice. Atualizei o invoice, ficou tudo salvo agora, certo? Bom, atualizar e modificar pedidos. Eu posso colocar aqui unidades, né? Por exemplo, eu coloquei 2 vezes esses produtos, né? Então, na verdade, eu não preciso fazer isso. Então, eu vou deletar um e vou deletar aqui o outro, tá? Beleza. Então, nesse sonho meu aqui, eu posso... E o valor vai alterando, tá? Agora, aqui eu posso colocar quantidade, por exemplo, 5 desse e 5 desses aqui. O valor já subiu, então meu cliente vai pagar isso. Embora eu até coloquei desconto aqui em algumas opções. No Pix eu acho que eu não mostrei, né? Deixa eu mostrar aqui. Se eu clicar em configuração do Pix, eu posso habilitar desconto ou não, tá? Então esse aqui é muito interessante porque eu posso dar esse valor cheio se ele pagar no cartão ou no boleto, por exemplo. Ou normalmente é muito difícil hoje em dia você oferecer o boleto, né? Porque o Pix praticamente substitui o boleto e você recebe na hora, né? Em segundos. Então, o que eu posso fazer? Olha, é R$ 169,95 se você pagar no cartão. Mas no Pix eu posso te dar um desconto. Ó. Vou habilitar aqui um desconto. Vou te dar, sei lá, talvez R$ 10 ou 10%. E aí você vai definindo, tá?
Bom, agora aqui eu fiz a atualização, coloquei mais unidades, nunca posso esquecer atualizar a invoice, ok? Perfeito. Agora vamos supor que eu queira adicionar um produto a mais. Então eu vou clicar aqui nesse botão chamado adicionar nova linha de item, vou buscar pelo item. Aqui ele já vai buscar tudo para você, tá? Seja produtos ou serviços. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse shampoo Novex aqui, por exemplo. E vou adicionar aqui 3 itens desse produto. Se eu atualizar aqui o invoice agora, ele vai subir para minha cesta de proposta, né? Que eu estou montando para o cliente. Valor final, R$ 226,92. Posso colocar uma nota, colocando aqui proposta número 25, por exemplo. Vou colocar qualquer coisa aqui só para apresentar aqui o material, tá? Bom, feito isso, vamos supor que eu queira dar um desconto aqui para o cliente nesse valor cheio também. Então eu vou colocar aqui R$ 20 opa, R$ 20,92. Tá difícil, R$ 20,92. Ok. Feito isso, eu vou atualizar aqui a invoice. Pronto, meu cliente ele vai pagar R$ 206, tá? No cartão. Lembrando que a minha configuração aqui, eu estou retendo os juros. Porém, se ele pagar no Pix, ele vai ter aqui 10% de desconto em cima desses 206. Legal, César. Agora, como é que eu envio isso para o meu cliente? Lembrando que eu já cadastrei o e-mail dele. Então, se eu clicar em enviar invoice, posso colocar aqui algumas informações e eu vou enviar essa invoice para o meu cliente. Ele vai receber isso com a interface bonitinha de lembrança de notificação de proposta, ou de fatura, ou de cobrança, né? Você vai colocar aqui o assunto. Se você não colocar nada, ele vai o padrão dele, tá? Eu vou clicar aqui em fechar e vou mostrar para você como é essa visão que o cliente tem. Se eu clicar aqui em configurações, posso enviar esse link para o WhatsApp do cliente que eu cadastrei. Como esse número não existe, então não vai acontecer nada ali. Mas eu posso copiar esse link, mandar por e-mail, WhatsApp, enfim, mandar manualmente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui numa nova janela como é que é a visão dessa fatura. Perfeito. Então é mais ou menos assim que ele vai ter, tá? Ele vai ter o ID daquela fatura, a data que foi criada, né? Para ele, né? Ou seja, para quem? Para o César, do documento tal. Esse é o e-mail dele. E as informações de quem está enviando. Aqui no caso seria logo da tua empresa e as informações da tua empresa, tá? Aquela observação que a gente colocou. Aqui ele não está puxando o item, tá? Até mesmo porque eu tive que cortar e fazer algumas alterações aqui. Mas, aliás, deixa eu até fazer correto para que vocês possam visualizar. Só um momento. Na verdade, eu acabei de me lembrar que não adianta, ele não vai trazer o produto aqui para mim porque eu estou trabalhando em ambiente local, que é uma espécie de sandbox, né? Onde eu posso testar aqui. Não é uma produção real. E o link do checkout ele é real, né? Então ele não está identificando os produtos que eu joguei aqui, apenas os valores, porque os produtos não foram para o banco de dados, justamente porque a minha conta é uma conta limitada para teste. Mas enfim, no de vocês, né? Se você fizer aí, vai aparecer aqui para você certinho os itens, tá? Então eu aproveitei e já coloquei todas as opções aqui para você ver como que o teu cliente ele vai visualizar. Então, ele vai ter 3 opções para ele fazer pagamento, né? Ou a opção que você disponibilizar para ele. Então, se for cartão de crédito e você clicar aqui, ele clicar em pagar agora, ele vai ter que informar as informações do cartão, quantidade de pagamentos, tá? Eu limitei para 2 lá, né? Por exemplo, se eu vim aqui no cartão e colocar até 6 vezes e atualizar, e vir para
para essa janela, clicar em pagar, eu tenho aqui até 6 vezes agora, né? Lembrando que está sem juros, porque eu estou retendo juros, né? Agora, se eu alterar aqui para repassar os juros e atualizar, essa minha conta aqui, eu não sei como é que está configurado aqui a negociação da taxa, até porque ela é uma conta que praticamente não existe, né? Ela é apenas de teste. Mas aqui eu tenho aqui algumas informações, ó. Então, na verdade, de 212 vai para R$223, assim, que ele vai ter que pagar, tá? Caso for um boleto, se eu clicar em gerar boleto e clicar em gerar agora, ele vai gerar aqui para mim o boleto. Eu acredito que ele possa, acho que ele não vai gerar aqui para mim, porque novamente essa minha conta aqui é de simulação, né? Ela não é real. Mas iria gerar aqui o código de barras para que e a linha digitável também, para que o teu cliente possa copiar ou escanear e fazer o pagamento. Pix, a mesma coisa. Se eu clicar em pagar com Pix, ele iria pedir para mim aqui as informações de gerar Pix, né? Então, se eu clicasse aqui, ele pode gerar aqui um Pix. Nesse caso aqui, ele está gerando um simulado aqui para mim. Mas é praticamente assim que o teu cliente vai ver. Ele pode copiar ou escanear aqui com o aplicativo do banco dele, tá? Se ele tivesse em tela de dispositivo móvel, ele ia fica bem otimizado, fica de acordo como se fosse um aplicativo mesmo ali para ele, tá? Bom, feito isso, agora eu posso mostrar para vocês como é que isso tudo, quando ele está em produção, você tem a conta digital, quando o teu cliente paga, seja por cartão, seja por boleto, ou seja por Pix, o sistema ele vai atualizar sozinho, tá? Então, se eu voltar aqui em comercial, clicar em pré-vendas, você pode ver, ó, que eu tenho essas 3 opções em verde e o status está em rascunho, mas quando ele paga, o status vai para pago e a opção que ele pagou vai ficar verde e as demais vão ficar com a cor cinzinha, tá? Tudo isso se você tem a conta digital, certo? Agora, se você não tem a conta digital e você apenas fez a proposta, mandou para ele e ele aceitou e ele te fez uma transferência bancária, um TED, um Pix, ou você usou fatura de um outro sistema, aí você pode fazer a baixa manual. Aí sim você tem que vir aqui, né? Clicar no item, né? Qualquer área aqui no item. Aí você tem aqui um resumo do que está dentro dessa proposta. Você pode também aqui ter um atalho de copiar o link, tá? Aí você vai ver o resumo da proposta, vai clicar em acessar a pré-venda. Agora aqui em cima você tem configurações, se você clicar nela, você vai ter aqui atualizar status. Então aí você vai colocar como pendente, aguardando o retorno, né, do cliente seu, ou se o cliente recusou, não interessa, você clica em cancelar. E aí você clica em salvar configurações. Se você clicar em deletar, você vai deletar a proposta, tá? Quando a proposta ela vai estar em rascunho ou pendente, você ainda tem o botão de deletar, tá? Você pode deletar essa proposta. Mas a partir do momento que você atualiza para pago ou para cancelado e salvar, já não tem mais como você deletar essa proposta, ou seja, ela já vai ficar no registro da tua operação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar como pago, e a opção que eu coloquei, que eu vou escolher, vamos supor que é em Pix. Se eu colocar Pix, se eu tiver algum centro de custo configurado aqui, eu posso atribuir. E agora eu vou clicar em salvar configurações. Ok, sucesso, salvo. Agora eu não consigo editar mais, tá vendo? Eu só tenho aqui só a visualização dos itens que estavam na pré-vendas. Se eu voltar aqui para o olha só, se eu clicar em configuração, você pode ver que eu não tenho mais possibilidade de deletar. Se eu clicar aqui em comercial, ir em pré-vendas, lembra que eu escolhi o Pix? Então agora só fica o Pix como opção, ok? Se eu clicar aqui agora, você vai ver que ele mudou aqui os status, as informações, tá? Agora eu tenho esse botãozinho novo chamado enviar para emissão de notas. Se você trabalha com emissão de notas,
quando você escolher algumas dessas opções aqui, seja cupom fiscal ou NFE, ele vai direcionar você direto para o RP da DM Spot. Então, se eu clicar aqui, ó, enviar para NFCE, ele vai atualizar e vai fazer o redirecionamento para você, tá? Lembrando que se fosse uma conta real. Aqui no meu caso eu não tenho nem o certificado aqui instalado para poder te apresentar, tá? Mas ele faria mais ou menos assim, ok? Agora, se fosse uma venda de produto para uma empresa, aí não é NFCE, seria o NFE. Se eu clicar no NFE, ele vai gerar a DANF temporária para você fazer ali a transmissão para o Cefaz da sua região. Tudo isso você faz aqui dentro, tá? Então são 2, 3 cliques, a nota já está emitida, ok? Esse vídeo está ficando muito longo. Eu vou fazer um outro vídeo que é a continuação desse para mostrar aqui o processo real, na verdade. Eu quero apresentar para vocês agora uma parte onde a gente já faz uma pré-venda para um cliente já existente e já emite, já gera a venda para emissão de notas.